aula 9, iremos refletir um pouquinho sobre os tipos de linguagem, tá certo? Então, é relevante você também aí conhecer esse assunto, porque você vai ficar aí bem sabido para articular o verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas, etc. Na reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e também em outros textos também, certo? Então, vamos refletir um pouquinho aqui, o que é linguagem? Vamos fazer a leitura desse texto. Linguagem é a capacidade humana de articular conhecimentos e compartilhá-los socialmente. Todo e qualquer processo humano capaz de expressar e compartilhar significação constitui linguagens, como, por exemplo, tirar fotos, pintar quadros, produzir textos e músicas, escrever jornal, dançar. A linguagem, portanto, nomeia, fixa e concebe objetos, utiliza conceitos e tem por função permitir a comunicação. Nós encontramos a língua pronta quando nascemos e aprendemos a utilizá-la com as pessoas mais velhas. E a partir dessa aprendizagem, passamos a reproduzi-la. Portanto, entende-se por linguagem qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Então, pessoal, a linguagem ela faz parte aí do nosso dia a dia. E como nós vimos no texto, vai além de textos escritos, certo? A linguagem ela vai facilitar aí a nossa comunicação para que nós possamos entender o outro e também possamos nos fazer entendido, gerando aí comunicação. E por falar em comunicação, o que é isso, comunicação? Por exemplo, minha gente, quando a gente é pequenininho lá, né, bebezinho, então a gente vai chorar, a gente começa a chorar, né? Às vezes está com fome, outro motivo lá, ou quando a gente vê assim um bebezinho chorando, né? Uma forma de se comunicar também, porque a mãe vê seu bebê chorando e ela já sabe do que se trata. Ela já sabe o que é que seu bebê quer. Então, ali é uma forma também de comunicação. O bebê ainda não fala, mas ele utiliza esse som, né, o choro aí, para se comunicar com a sua mãe, que entende, e aí gera comunicação, certo? Um exemplo, mas vamos lá, vamos seguir. Temos aqui os elementos da comunicação. Coloquei ali contexto. O que é contexto? Contexto é aquela situação comunicacional em que nós estamos envolvidos, tá? E nesse contexto, nós nos comunicamos aí com as pessoas. Então, na comunicação tem, primeiramente, a mensagem, que é aquilo que eu quero passar para o outro, certo? Temos o emissor. O emissor é quem vai transmitir essa mensagem, ele vai passar essa mensagem para o outro. Receptor, ele vai receber essa mensagem e vai entender, né, o que o emissor quis passar. Mas, se esse receptor aí, se ele não compreende essa mensagem, não houve texto, não houve aí comunicação. Só existe comunicação se o outro conseguir entender, certo? Temos o código e o canal. Então, todos esses aí são os elementos da comunicação. Vou explicar melhor no próximo slide. Por exemplo, temos aí um contexto aí. Dois amigos conversando aí no ambiente. Temos a mensagem, o que é? Lá tem comida muito boa, é a mensagem. O assunto aí, comida, né? Então, um ali tá vendo um hambúrguer, o outro ali um pratinho, acho que é um almoço, não sei. Então, o canal ou meio foi o que ele usou para comunicar. Então, no caso aí, ele está utilizando a fala para comunicar para o outro que nesse lugar tem comida muito boa, certo? E o outro está, ouvindo. O código é a língua portuguesa, tá? Está se expressando aí por meio da língua portuguesa.
temos o enunciador ou emissor, que é quem está passando a mensagem, e o receptor, que é o que está recebendo a mensagem. Ele compreendeu, então ele já imaginou ali, ó, um prato de comida ali bem saboroso. Então aí houve comunicação, porque eles se entenderam. Vamos agora para a definição de texto. O que é um texto? Um texto é a manifestação da linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor, interpretado por um receptor. Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Então tem que ter aí, pessoal, uma conexão, uma ligação. Por isso que eu coloquei essa imagem, ó, da tomada seguindo ali, ó. Porque tem que ter essa conexão, né? Para que haja realmente aí uma compreensão. Então, pessoal, vocês lembram lá quando eu falei do chorinho do bebê? Esse choro do bebê, que ele quis passar ali algo para sua mãe entendeu, interpretou, né? Ah, ele tá com sede, foi lá, ofereceu algo para o bebê. Então, até aquele choro do bebê também é considerado texto, porque gerou, galerinha, gerou compreensão, gerou interpretação. Então, houve ali, ó, comunicação, tá certo? Então, para ser texto, tem que ter interpretação, compreensão. Se você não compreende aquilo, não é texto para você. Então, algo que pode ser texto para você pode não ser para mim, né? Então, vai depender. Se você compreendeu, se houve aquela comunicação, é texto. Se você não compreendeu, não houve aquela comunicação, para você, não é texto, certo? Vamos agora conhecer alguns tipos de linguagem, para falar a verdade. A linguagem não verbal, vamos começar por ela. Linguagem não verbal é toda e qualquer linguagem que constitua, ó, comunicação e que não utiliza letras ou palavras. Então, vai gerar uma comunicação ali, mas não utilizou textos. Eu coloquei aqui esse texto só para a gente lembrar o que significa aí as cores do semáforo, certo? Aí eu coloquei aqui o semáforo, então essa comunicação aí se deu por meio de cores, ó, né? Então, quando a gente olha lá, o motorista olha, ele já sabe o que significa mesmo que não tenha palavras. O vermelho é pare, né? Pare imediatamente. O amarelo, atenção, né? Preste atenção, vá caminhando devagar. E o verde, siga, né? Você pode seguir. Então, não tem palavras, certo? Linguagem não verbal. Trouxe aqui outros exemplos também de linguagem não verbal, que não utiliza palavras para que haja essa comunicação. Então, o primeiro ali, ó, uma expressão facial. Então, percebemos aí nessa moça que ela está um pouco, ó, pela expressão dela, está um pouco brava, né, com alguma coisa. Então, ali ela passou essa mensagem para a gente de forma não verbal. O apito ali, ó, que o guarda de trânsito usa também, uma forma de linguagem não verbal, porque ele... e ainda colocou ainda a mão assim, ó, e além de apitar, né, significando aí, mostrando que para o carro parar, certo? Lembrei agora de apito também no futebol, né, onde o juiz lá ele usa também um apito e ainda usa em tons diferentes para indicar lá algum significado para os jogadores. Temos aqui mais um que é não fume, ó. Quando a gente olha, a gente já sabe que essa imagem aí, o que ele quer passar para a gente é que nesse local não pode fumar, não tem palavra, mas eu só de olhar eu consegui interpretar e vi que nesse ambiente aí não pode fumar. Um que eu gosto muito são os emojis, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, lá no WhatsApp, né, e em outras redes sociais. Com os emojis nós podemos nos comunicar, podemos falar várias coisas sem utilizar palavras e podemos ser entendidos também, utilizando aí essas carinhas. Então também encontramos, ó, a linguagem não verbal em bandeiras, em buzinas, em cores, como nós vimos no semáforo, desenhos, imagens, logotipo, expressões faciais, posturas corporais. Então, o nosso corpo, ele fala muito também, ele pode passar aí uma linguagem para as pessoas, né? Se a gente está cansado, então o nosso corpo mostra que a gente está cansado, né? Se a gente tiver outras posturas aí também, a gente passa essa linguagem.
É muito comum também, ó, sinais de trânsito também. Então, tudo isso e muito mais, temos aí a linguagem não verbal. Agora vamos falar um pouquinho da linguagem verbal, certo? Vimos que a linguagem não verbal não utiliza palavras, mesmo assim acontece comunicação, nós somos capazes de compreender o que aquela mensagem quis nos passar e sem palavras. E agora vamos para verbal, que é toda e qualquer linguagem que constitua a comunicação também, só que a diferença é que utiliza letras ou palavras. Então eu coloquei aqui, ó, a mesma mensagem que eu quero passar, que é o quê? Faça silêncio, ou nesse ambiente não pode estar gritando ou falando alto, né? Então eu utilizei aqui a primeira imagem, aliás, o primeiro quadrinho ali, escrito silêncio, por favor. Então, passei essa mensagem por meio da escrita, a linguagem verbal. Trouxe a imagem dessa garota fazendo ali, ó, o gesto de silêncio. Ela não falou nada, mas pela expressão dela e o movimento da mão lá, ó, ela colocando na boca, fazendo esse gesto, nós percebemos que ela está pedindo silêncio. Só coloquei para comparar. Então, a primeira é verbal, essa moça aí é não verbal, certo? E temos também outra imagem aí que também é não verbal. Ou seja, tem um desenho de uma pessoa falando, né? E aí um risco assim, dizendo que ali é proibido estar falando alto, que tem que ter silêncio, certo? Vamos continuar. Trouxe aqui outro exemplo de linguagem verbal, um bilhete, certo? Então, temos aqui, Paulinha. Amanhã não vou para a escola, porque vou viajar para visitar minha avó, que está doente. Avisa a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. 12 de março de 2013. Então, aí, Juliana, ela se expressou por meio da linguagem verbal, utilizando palavras, para comunicar ali para Paulinha que ela iria faltar, explicou o motivo. Então, como a gente sabe, isso aqui é um gênero textual bilhete. Então, a linguagem verbal também encontra-se em outros gêneros textuais, como, por exemplo, em cartas, conversas também, porque, gente, a linguagem verbal não é só quando eu utilizo palavras escritas, mas sim também quando eu falo. Então, uma conversa é uma linguagem verbal. Esta aula que está acontecendo aqui também, quando eu estou falando, ó, temos aí também linguagem verbal, certo? Podemos encontrar também essa linguagem verbal em decretos, em diálogos, livros, telefonemas, poesia, filme, jornais, e-mail, entrevista, seminário, entre outros. Então, temos uma diversidade aí enorme do uso aí dessa linguagem verbal. E temos também a linguagem mista, que é quando há uma mistura, tanto da verbal quanto da não verbal. Encontramos muito isso em histórias em quadrinhos. Por exemplo, Turma da Mônica, né? Não vou bastar ler ali as palavrinhas que estão no balão, mas eu tenho que observar ali, ó, a expressão da Mônica, se ela está interagindo com Cebolinha, tenho que observar a expressão ali de Cebolinha para poder compreender esse texto, porque não basta ler, eu tenho que compreender para que haja realmente ali a comunicação, certo? Então, a linguagem mista ou híbrida, como o próprio nome indica, é a mistura da linguagem verbal e não verbal em determinada mensagem. Então, temos aqui uma tirinha, também de Maurício de Souza. Ó. Então, no primeiro quadrinho, a gente observa Cascão chegando. Não dá para ver direito, mas está escrito assim, ó, no tapete. Limpe os pés. E aí, a gente olha para Cascão aí, para tentar identificar, interpretar aí o que ele está sentindo. A gente que conhece Cascão, que conhece a Turma da Mônica, a gente já sabe as características dele, né? Cascão, ele não gosta de quê? De tomar banho. Então, quando ele viu ali, limpe os pés, ele, não vou não entrar não. No segundo quadrinho a gente vê o quê? Ele dormiu por ali mesmo. Ó, deitou, tem um Zezinho, ó, na matopeia, como a gente viu, uma figura de linguagem aí. E ele preferiu dormir ali, ó, no frio, tudo isso por quê? Para não limpar o pé. A gente compreende tudo isso por conta dessa linguagem também não verbal que está aí na tirinha. E aí a mãe dele, Cascão, né, ela ficou admirada, assim, não tanto admirada, mas ela não gostou do que viu, né? Ficou preocupada com o menino dormindo na frente de casa. Mas aí ele preferiu do que limpar os pés. Também encontramos, ó, linguagem mista, essa mistura
nas charges, em tirinhas, como a gente viu, propagandas, história em quadrinho lá completa, anúncios, no cinema, né? Porque no filme a gente também vai ver lá os personagens interagindo, mas também tem a fala e também tem a expressão, tem outras linguagens ali não verbal que a gente precisa ficar atento para compreender ali a mensagem do filme. A atividade 1 foi retirada aí da Brasil Escola. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que, incorreto, ele quer saber aí a frase que está incorreta. Então vamos analisar a letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. E aí, vamos analisar essa letra A. A verbal utiliza qualquer código para se expressar. A não verbal faz uso apenas da língua escrita. Acho que teve aí uma troca, né? Porque a linguagem não verbal, ela não faz uso da língua escrita. A não verbal justamente ao contrário, ela não utiliza, certo, da língua escrita para passar uma mensagem. E sim a verbal que utiliza a escrita. E a não verbal utiliza outros códigos, outros signos, outros meios para que haja essa comunicação, certo? Então a letra A está incorreta. Mas vamos continuar analisando. A letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Sim, as linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal, nos ajuda aí a criar atos de comunicação que vai nos ajudar a passar uma mensagem para outra pessoa e essa pessoa entender, certo? E também nós entendermos o que as outras pessoas têm para nos falar. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Sim, exatamente. A não verbal, ela utiliza outros códigos que não são a palavra, menos a palavra, né? Que já a verbal, sim, utiliza a palavra, né? As letras de forma oral, ou seja, a gente falando ou escrevendo, acontecendo aí a comunicação. Então a letra C está certa. Letra D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Ou seja, como a gente viu, né, é uma história em quadrinho. Então, a verbal e a não verbal nos ajudam ali, numa mistura, a compreender o texto com mais facilidade. Então, observamos aí que a letrinha A é a incorreta. Quando nós estamos lendo, né, o enunciado de uma questão, é bom a gente prestar atenção nisso. A questão está pedindo que a gente leia, encontre ali a afirmação correta ou incorreta. Então, preste bastante atenção nisso, tá bom? Vamos agora para outra atividade aqui. Então, tem uma imagem ali, algumas pessoas caminhando, umas para uma direção, outras para outra direção, certo? Uma mistura ali. E uns balãozinhos de pensamento, vindo delas, cada balãozinho com a letra, formando aí a palavra solidão. Então, vamos analisar aí essa linguagem aí. Podemos observar que tem a linguagem não verbal, que é o desenho aí dessas pessoas, mas também tem uma linguagem verbal, que é a formação aí da palavra solidão. Então dá para a gente imaginar muita coisa, né, observando essa imagem. Vamos para o enunciado. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Então, o que é que está querendo expressar para a gente aí essa imagem, juntando tudo aí, esses balões? Vamos analisar. Letra A. Uma dificuldade de conexão entre as pessoas, né? O que é conexão? Estar junto. Há conexão aí entre essas pessoas. Letra B. A aceleração da vida na contemporaneidade. A gente pode pensar isso, que as pessoas estão aceleradas ali, indo trabalhar, indo estudar. Será que está querendo expressar isso? Letra C.
desconhecimento das possibilidades de diálogo. As pessoas desconhecem possibilidades de dialogar, de conversar. Ou letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Tá tendo um desencontro aí? Cada pessoa pensando uma coisa diferente sobre determinado assunto? Bom, o que a gente está observando aí, sétimo ano, é que as pessoas, está, como eu disse, cada uma num caminho diferente, numa direção diferente. Elas se sentem solitárias por conta disso, por isso que tem o nome solidão. Só que também aí elas apresentam uma dificuldade de conexão. Percebemos essa dificuldade. Elas não conseguem se encontrar para que haja comunicação, para que haja diálogo. Elas não estão abertas ao diálogo, ao encontro, né? À conexão, interação. E por isso a consequência é essa: solidão. Vamos continuar. Justamente a letra A. Assim, finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e refletido bastante. Eu adorei estar aqui com vocês, tá certo? E se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem conversar comigo, estarei lá no Instagram esperando vocês, tá bom? Até a próxima aula. Um grande abraço.